Bom, olá a todos. Tô começando aqui o workshop que vai falar sobre documentário, do roteiro à finalização. E hoje é um workshop bastante teórico, né, que a gente vai falar desde o começo, né, desde a concepção da ideia até a parte da finalização, falar um pouquinho de distribuição também de documentário, falar no geral, né, o que é o documentário, como o documentário se diferencia de outros gêneros cinematográficos. É, hoje também falar um pouquinho sobre o mercado, como é que está o mercado de documentário, e, e vamos lá. Bom, vou passar para o próximo slide. Primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Rafael Redlewski, tenho uma produtora chamada RB6 Produções, e já estou no mercado há quase 15 anos no audiovisual. Já fiz um pouco de tudo, né? Já fiz documentário, obviamente, já fiz ficção, já fiz videoclipe, fiz muitos vídeos corporativos também, tanto institucional, publicidade, mas meu grande diferencial e talvez onde eu tenho me destacado dentro do mercado foi exatamente com as produções documentais, né? Já recentemente agora eu fui diretor de fotografia e também montador do documentário Barragem Entre Nós, que rodou alguns circuitos de festivais internacionais, ganhou um prêmio aqui também no Festival de Caraguatatuba, e já trabalhei com séries de TV também, como a série Expedição Raiz, que foi exibida no canal Mais Globosat, entre outros projetos também, tá? E, como eu falei, né, o documentário, para mim, ele sempre foi uma paixão, sempre foi uma coisa que me destacou, que me deu um propósito dentro dessa área do audiovisual, né? E falando nisso, opa, e falando nisso, tem uma frase que eu sempre uso, né, para designar o meu propósito dentro do audiovisual, né? Que a câmera é um instrumento de descoberta que permite a imersão em diferentes universos e nos dá o poder de contar histórias, né? Então, isso faz parte do meu valor como profissional, como empresa, como alguém que trabalha com audiovisual, como alguém que trabalha muito com projetos documentais, que é isso, né? O documentário, não só o documentário, né, mas o audiovisual como um todo, ele de você conhecer diferentes pessoas, diferentes lugares, diferentes situações, e cada hora você vai estar lidando com uma coisa diferente, uma coisa que para você é nova, e de repente você está imerso naquele universo, está aprendendo com aquilo, e poder compartilhar, né? Compartilhar aquilo que você absorve, aquilo que você aprende, ou esse poder de você compartilhar, né? E o documentário potencializa tudo isso, né? Então, cada vez que eu me envolvo num projeto, eu estou conhecendo outras realidades, eu estou conhecendo outros outros lugares, outras situações, outras pessoas, outras histórias de vida. Eu estou conhecendo muita coisa e a partir disso, desse conhecimento, eu trago isso para mim, eu trago isso para o meu olhar, né? Eu absorvo através do meu olhar e do meu olhar eu canalizo isso para um filme, para uma outra história, né? Então, isso é a base do audiovisual, isso é a base de qualquer projeto cinematográfico, qualquer projeto audiovisual é isso, né? Você, a partir do seu olhar, você traz uma nova visão, traz aquilo que você pensa, né? Então, o audiovisual, para mim, ele representa muito isso.
E falando de documentário, existem várias definições, né, que a gente pode ter de documentário, né? Acho que não existe uma única, assim, tem vários autores, tem várias formas de pensar documentário, de se definir documentário, mas o que eu trouxe aqui, que eu gosto muito, é do John Grigson, que ele fala que o documentário é o tratamento criativo da realidade. Isso já diz muita coisa, porque não existe verdade, né? A gente tem que partir do princípio de que qualquer produção audiovisual, principalmente documentário, né, que lida de fato com aquilo que é verídico, né, que você não inventa nada, né, não é o não ficcional, né? Então, a gente lida com a realidade, né? O documentário lida diretamente com a realidade. Mas essa realidade, existem várias realidades, né? Não existe uma realidade só. Então, cada realidade, tem um ponto de vista diferente, um ponto de vista, muitas vezes, que é do próprio diretor, um ponto de vista que é do próprio autor, do próprio roteirista. Então, assim, você tem várias realidades. É, E aí, o documentário, ele trata essa realidade, ele traz essa realidade e dá um senso artístico para ela. Ele dá um olhar para essa realidade, um olhar que, como eu falei, às vezes é do diretor, é do autor, e cria um senso artístico para essa realidade. Então, assim, a gente não está manipulando a realidade, a gente não está manipulando a verdade, a gente está simplesmente trazendo o nosso olhar, trazendo a nossa visão, a realidade que nós estamos enxergando, que pode não ser a realidade do outro, pode não ser até a realidade do espectador, mas é a realidade do autor. E aí, tem uma questão que é bastante discutida dentro dos cineastas, enfim, dentro do meio, que é sobre a imparcialidade, né? Se existe imparcialidade dentro do documentário, e não. O documentário, ele não tem essa obrigação de ser imparcial, como, por exemplo, o jornalismo, né? O jornalismo, sim, o jornalismo, em tese, né, ele precisa, a gente sabe que não, mas em tese o jornalismo, ele precisa ser imparcial, ele precisa dar notícia do jeito que ela né, digamos assim. Então, ele tem que dar um ponto de vista A e um ponto de vista B, ele precisa estar ali no centro, tentando ser o mais imparcial possível. Eu digo tentando, né? Então ele tem essa incumbência de ser imparcial, por mais que ele não consiga ser, e acho que nunca vai existir imparcialidade mesmo no jornalismo. O jornalismo ele procura ser imparcial, ele procura trazer ali os fatos do jeito que eles são, colocando sempre os dois pontos de vista. O documentário ele não tem essa obrigação, ele nem deve ser imparcial, embora, claro, existem produções e produções, existem documentários jornalísticos também que também não são imparciais. O jornalismo, nesse caso, ele vem mais como uma linguagem, a gente vai falar um pouco mais de linguagem também, mas o documentário ele não tem essa incumbência de ser imparcial, ele precisa, como eu falei, trazer a visão de um autor. Ele traz um ponto de vista de alguém ali, do autor, do diretor, de quem está fazendo o documentário. Então, ele não tem essa incumbência, né? Já vi vários documentários que as pessoas falam, nossa, mas aí ele não trouxe o outro ponto de vista, ele apresentou só um lado. E, de fato, se o diretor não quiser apresentar o outro ponto de vista, o outro lado, ou até trazer o outro lado, mas que corrobora com aquilo que ele tá querendo dizer, não existe problema nenhum, não existe falta de ética, não existe nada disso, é a visão dele, que ele está mostrando aquilo que eu penso, né? Então, o documentário, ele tem essa função, né, de mostrar o que o autor pensa, a visão dele sobre o mundo, e a realidade dele, né? Como eu falei, existem várias realidades. Essa é a realidade do autor. Então, a gente pode pegar documentários que a gente pega um assunto, de repente tem um documentário que fala super bem desse assunto, tem outro documentário que fala super mal desse assunto. Então, são duas realidades diferentes. Quem está certo, quem está errado, hum, não tem como saber, né? Então, são pontos de vista, né? Então, o documentário é sempre um ponto de vista sobre uma realidade e um tratamento artístico sobre essa realidade, né? Então, esse tratamento artístico vem de diversas formas, vem através da linguagem, vem através
da fotografia, vem através de uma série de elementos, né, elementos cinematográficos que trazem esse tratamento artístico sobre essa realidade, tá bom? Vamos lá. E aqui eu já começo a falar sobre a ideia, né? Isso é uma coisa muito ampla, da onde vem a ideia, né? Como surge a ideia, como surge um roteiro documental, como é um roteiro documental, né? Isso que a gente vai falar agora, nesse momento. Então, assim, a ideia, de onde surge a ideia, cada autor tem uma vivência diferente, tem um olhar sobre o mundo diferente, né? Como eu falei, é, tem um pensamento diferente, e a ideia vem disso, né? Vem da cabeça do autor, vem da visão de mundo dele, vem da experiência dele, das vivências dele, é da onde vem a ideia do documentário, né? Da intelectualidade dele, né? De tudo que ele absorve como conhecimento durante a vida, do que ele lê, do que ele se informa. Então, a ideia para o autor, ela vem muitas vezes disso, né? E para mim também, quando eu escrevi meus projetos documentais, também veio disso, né? Veio da minha visão, das minhas vivências, das minhas pesquisas. Então sempre vem daquilo que se você não tem bagagem de vida, dificilmente você é, consegue ter ideias, né? Se você não tem, para você ter ideia, você precisa ter essa bagagem, ter conhecimento, ter leitura, ter uma visão crítica sobre a realidade. Então, assim, a cabeça do autor, ela precisa de tudo isso, né, para você conseguir ter, ter essa ideia, né? A ideia, ela não vem do nada, ela não vem de uma inspiração divina, como as pessoas pensam, ela vem de conhecimento, ela vem de bagagem, ela vem de experiências. Então, a ideia, ela vem disso, né? Então, só que uma ideia, ela só é uma ideia se ela não é colocada no papel, se ela não é transformada em um roteiro, se ela não é transformada em algo sólido, né? Então, ideias você pode ter diversas, né? Então, se eu parar aqui, nossa, eu preciso ter alguma ideia para fazer algum projeto, alguma coisa, se eu sentar aqui 15 minutos, eu vou conseguir pensar em milhares de coisas, milhares de ideias, enfim, algumas boas, outras nem tanto, mas ideias a gente tem diversas, né? Então, acho que o problema, na verdade, não é um problema, né? Mas a questão, muitas vezes, não é só a ideia, né? A ideia, ela é a semente de tudo, né? Então, é como você transforma essa ideia em algo sólido, como você transforma essa ideia num projeto, como você transforma essa ideia em algo que pode vir a ser um filme, um documentário, enfim, alguma coisa lá na frente. Então, a ideia é essa semente. Então, a partir dessa ideia, a gente tem que colocar isso no papel, escrever. Existem diversas formas de você escrever um projeto documental, e existe uma estrutura que ela também é uma estrutura padrão que eu vou vou abordar no próximo slide. Então, o roteiro, como é que está escrito aqui, ele orienta o que vai ser o que vai ser filmado, o que vai ser abordado, o que vai ser retratado, né? Então, passa o seguinte, a partir da ideia, a gente tem que escrever essa ideia, né? Colocar no papel. ah, Muitas vezes, aí eu já vou falar do processo criativo e de como funciona para mim, enfim, e que para mim faz muito sentido, né? Quando a gente tem uma ideia de um documentário, de um filme, muitas vezes a gente não tem uma ideia, a gente não consegue pensar de forma linear, né? A gente pensa no. Às vezes a gente pensa na cena final, depois pensa no começo, depois pensa no meio, depois pensa, a gente vai pensando assim, de forma não linear mesmo, né? De forma meio jogada. E isso às vezes vira um caos dentro da nossa cabeça, né? Então, como é que uma coisa que funciona muito para mim, assim, para você transformar esse caos, assim, porque as ideias elas ficam pulsando, né? Quanto mais você pensa nelas, mais vai vindo coisas na sua cabeça, mais vai vindo informações, enfim.
E aí você começa a pesquisar, e aí vem mais informações ainda, e aí você entra nas redes sociais, aí você está pesquisando aquilo, as redes sociais te jogam essas mesmas informações, né? Por exemplo, eu estou pesquisando sobre sistemas agroflorestais, por exemplo, vou fazer um documentário sobre isso, né, que aborda esse tema. Aí você começa a pesquisar, enfim, na internet, no Google, usa as inteligências artificiais hoje também, que também são ótimas ferramentas de pesquisa, mas tem que tomar cuidado, né? Depois eu falo um pouco isso também sobre inteligência artificial. Então você pesquisa ali, começa a fazer uma pesquisa, aí você entra nas suas redes sociais, começa a te jogar muito aquele assunto, então assim, vira um caos na sua cabeça, né? Pelo menos para mim é assim, né? Então começa a vir informação de tudo quanto é lado, e como é que a gente vai canalizar isso? Uma das alternativas é cada vez que vem uma ideia que você acha que é uma ideia potente, de você que, que pode vir estar no seu filme, você escreve ela, você anota. Eu já vi gente anotar tipo num post-it, colar numa cartolina, ou você pode anotar num caderno, qualquer lugar, no seu celular mesmo, enfim, você anota essa ideia, vai anotando, mesmo que seja de forma jogada, né? Vai anotando, vai anotando. Depois você pega tudo aquilo que você anotou, todas as ideias que vieram, que pulsaram na sua cabeça, que você anotou, que estão todas jogadas, olha para tudo aquilo e organiza. Aí você vai só organizar. Isso aqui faz mais sentido no começo do filme, isso aqui mais sentido no meio, isso aqui acho que não é tão relevante, isso aqui talvez é o ponto forte do documentário. Então, assim, você vai montando esse caos, né, que estava na sua cabeça, tudo se você anotar essas ideias, se você anotar de uma forma organizada, né, mesmo que ela venha de uma forma caótica, mas se você conseguir organizar isso, né, anotar, escrever, 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 e depois olhar para aquilo tudo, né, de uma forma que você consiga bater o olho e enxergar tudo de uma vez, isso ajuda muito, ajuda a organizar o pensamento, ajuda a organizar as ideias, e consegue transformar, e a gente consegue ter um esqueleto, né, consegue ter uma coisa mais estruturada, mais definida. Então, é uma dica, isso na verdade é uma dica, não posso dizer que isso é algo feito por todos os autores, é uma coisa que funciona para mim, mas que pode funcionar também para vocês, enfim, pode funcionar para outras pessoas também, e também encontrar um jeito, né, que você consiga lidar com isso. Acho que tem pessoas que conseguem ter um pensamento mais linear, né, de repente, eu vou falar sobre tal coisa, e eu sento aqui na frente do computador e consigo escrever e tal, sem ficar com aquela coisa de pensando muito naquilo e tendo ideias a todo momento, né? Então, tem pessoas que conseguem trabalhar de outras formas. Para mim, funciona desse jeito. Para outras pessoas também, que eu já conversei também, que também tem, quando surge uma ideia, também tem essa mesma concepção, né, das ideias virem de uma forma caótica, também funciona, né? Então, isso vem como uma dica que vale ser testada, né? Porque é isso, às vezes também, se a gente não anota, se a gente não organiza esses pensamentos, né, esse monte de coisa que vem na nossa cabeça, às vezes acaba se perdendo, né? Acaba perdendo força, ou a gente também, às vezes, acha, vem uma ideia na nossa cabeça, a gente acha que aquilo é tão importante, muito importante, depois quando a gente vai ver mais para frente, aquilo nem tem tanta relevância assim. Então, por isso que eu acho que esse mecanismo funciona para mim e deve funcionar para outras pessoas também, tá bom? Próximo slide. E aqui tem uma coisa, a gente começa a falar um pouco já de técnica, né, de padrões mesmo, dentro de um projeto documental, porque a partir do momento que você teve essa ideia, você anotou tudo, você está ali já tem uma estrutura do que você vai falar, do que você vai abordar, como é que eu vou escrever? Como é que se escreve um projeto documental? Você escreve, é igual ficção, que você tem que escrever todas as falas, que você tem que escrever passo a passo, imagem por imagem, o filme começa com imagem aérea de tal lugar, depois corta para não sei o que lá, como é um roteiro de ficção. O roteiro de ficção, ele é assim, né? Você tem que escrever todas as cenas, você tem que escrever todas as falas, você tem que escrever como é que o personagem está vestido, se isso for relevante.
Você tem que escrever como é que é o cenário, se isso for relevante também. Então, você tem que escrever tudo isso dentro do roteiro. O roteiro ele tem que ter todas as informações. Ele precisa ser... ele é quase a edição final do filme, só que está escrito, né? Então, o roteiro, ele tem... O roteiro de ficção, ele tem tudo isso de forma muito detalhada, né? Todas as falas, todas as cenas, todas as ações, todo o visual, né, toda a fotografia, ela tá ali escrita no papel, ela tá escrita. O documentário funciona desse jeito, porque o documentário a gente não sabe muito o que... a ficção, ela é previsível, né? Você está criando a cena. Então, você chega no set, o ator tem uma fala, ele precisa falar exatamente daquele jeito, ele precisa fazer aquela ação que está no roteiro. Então, a gente tem uma previsibilidade dentro da ficção, em tese. Já no documentário, a gente não tem essa previsibilidade, então a gente muitas vezes não sabe o que vai acontecer. Quando a gente vai para o set, a gente não sabe o que a gente vai filmar, a gente vai para por mais que a gente planeje, a gente idealiza, na prática, não sei o que vai acontecer, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente não sabe o que a pessoa vai falar. A gente tem ideia que a pessoa vai falar aquilo, ela fala uma outra coisa completamente diferente. Ou a gente vai filmar alguma ação, alguma coisa, a gente já imagina que aquela ação vai ser exatamente daquele jeito, mas não vai, acaba acontecendo outras coisas e a fotografia não sai exatamente do jeito que você pensou, que você idealizou, enfim, né? Nos mínimos detalhes. Então, assim, no documentário a gente não tem essa previsibilidade igual a gente tem na ficção, né, de saber o que vai acontecer na cena ali, as falas, elas são totalmente previsíveis. Então, como é que a gente escreve um roteiro, né? A gente inventa as falas, a gente cria, supõe, como é que a gente faz? Na verdade, assim, também existem várias formas de você escrever. Existem até alguns, por exemplo, alguns canais, tipo a Discovery, que eu conheci gente já trabalha com a Discovery, que eles pedem, né, nesses realities, doc-realities que eles fazem, eles pedem, às vezes, que você envie um roteiro com todas as falas certinhas, já como se fosse uma ficção mesmo, né? Porque aqueles programas da Discovery eles estão muito mais para ficção, né? Eles nem podem ser chamados muito de documentário, é mais factual. Eu posso até falar isso depois, o que é factual. Mas não é o caso, tá? Então, assim, isso é meio que uma exceção. Então, no documentário a gente não tem essas falas, né? A gente não sabe o que as pessoas vão falar, né? A gente supõe, a gente imagina, a gente tem uma ideia do que a pessoa vai falar, mas a gente não sabe exatamente, a gente não consegue trazer. A gente acha que uma entrevista vai ser muito boa, às vezes não é, ou às vezes a gente acha que uma entrevista vai ser uma entrevista ok, de repente uma entrevista muito reveladora, né? A gente acaba descobrindo muitos fatos nessa entrevista. Então, como a gente faz isso, né? Como é que a gente elabora um roteiro? Existem duas coisas, existem dois pontos chaves quando é um roteiro para a gente fazer um roteiro de documentário, que é o argumento também existe na ficção, e a abordagem. O argumento é o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, qual é o meu objeto, o que eu tô retratando, né? É o meu objeto, guarda essa palavra, objeto, objeto do que eu vou falar. Vamos citar um exemplo. Vou falar do meu filme, o Barragens Entre Nós, né, que eu citei ali no começo, enfim. Então, filme, né, vou falar a sinopse do filme. O filme, ele fala sobre a construção de uma barragem num distrito chamado Porto Primavera, né, está dentro do município de Rosana, e ele conta a história, né, desse município, dos arredores, a partir da construção dessa barragem, né, então todos os impactos que gerou, tanto sociais quanto ambientais. Então, o filme concentra na história daquele lugar a partir da construção das barragens, né, e todos os seus impactos. Então, quando eu vou escrever o argumento desse filme, o que eu vou falar? Qual que é o meu objeto? É a construção da barragem e os impactos que ela teve, esse é o meu objeto.
vou falar sobre isso, eu vou falar sobre a construção da barragem, a história da construção, desde, desde a história do Brasil, né, que foi se revelando até chegar nesse momento, né, nesse momento que se deu a construção da barragem, tem toda uma bagagem histórica, né, colonização, ditadura militar, enfim, então a gente conta um pouco da história do Brasil até chegar no momento da história da barragem. Então esse é o meu objeto, é a história da barragem, a história da construção da barragem e seus impactos. É o meu objeto. O que que eu vou falar? Eu vou falar sobre isso. E a abordagem? A abordagem, como eu vou falar? De que forma eu vou falar? Eu vou falar através de entrevistas com moradores, entrevistas com historiadores, eu vou falar através de fotos históricas, eu vou falar através é, de uma entrevista que aborda todos esses pontos, ponto X, Y, Z. Então, assim, é como, né? Como eu vou abordar isso? Como eu vou chegar nessas pessoas? Quais são as pessoas que eu vou entrevistar? Qual o perfil dessas entrevistas e dos entrevistados? Então, assim, como eu vou falar? Como eu vou falar? Como eu vou contar essa história? Né? Eu poderia falar assim, eu vou contar essa história através de um locutor que vai narrar a história e baseado num livro, tananã, que não foi o caso, mas poderia ser, entendeu? Então, assim, então existem várias formas de você falar sobre o filme. Então, a abordagem é isso, é como eu vou falar. Então, essas duas coisas, elas são fundamentais e às vezes confundem na hora de você estar escrevendo um projeto, né? O que que é o argumento, o que que é a abordagem? O argumento é o quê? Meu objeto. O que que eu vou falar? Vou falar sobre o quê? Qual que é o... Vamos pegar um outro exemplo. É, eu vou fazer um documentário que fala sobre o hip hop, o movimento do hip hop nos anos 90. Então, meu objeto é o movimento do hip hop nos anos 90. Eu vou escrever sobre o movimento do hip hop nos anos 80, que foi assim, assim, assado, surgiu de tal forma, veio dos Estados Unidos, não sei o quê, é um movimento de resistência da periferia, não. Estou falando sobre o meu objeto. Como eu vou falar? Vou falar entrevistando pessoas ligadas ao movimento, vou falar através de vídeos históricos resgatados dos anos 90, eu vou falar, vou ter um apresentador que vai conduzir esse documentário, ou não, eu vou falar só através de entrevistas com pessoas ligadas ao movimento, com jovens, com pessoas que participaram do movimento nos anos 90, e assim vai. Então, então, assim, esses são os dois pilares quando a gente escreve um projeto de documentário, o argumento e a abordagem. Claro que muitas vezes, para a gente escrever o argumento, a gente precisa também falar um pouquinho sei lá, do perfil dos entrevistados, né? Às vezes faz parte do nosso do nosso objeto, né? Falar um pouquinho o como está um pouquinho no que e o que também está um pouquinho no como. Então, assim, às vezes você acaba falando um pouquinho de como você vai fazer no próprio argumento, e também na abordagem, às vezes também você fala um pouco do seu objeto, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, porque às vezes você não consegue falar de uma coisa totalmente desvinculada da outra, né? Mas o importante é que isso esteja bem estruturado, né? Que a pessoa que vai ler o argumento, ela entenda de fato o que é o seu objeto, o que você vai falar, a tua visão sobre aquele objeto, né? E abordagem como, né? Quais são as estratégias, né? Como vai ser a tua estrutura investigativa, né? Isso é uma definição importante também dentro do documentário, a gente fala de estrutura investigativa, né? Todo documentário, ele é uma investigação também, né? Ele é um processo de pesquisa. Então, o argumento, ele tem que definir essa estrutura investigativa. Como eu vou investigar, né? Como eu vou investigar esse movimento do hip hop nos anos 90? Eu vou investigar através de entrevista, vou investigar através de vídeos dos anos 90, vou investigar através de fotos, vou investigar através de um monte de coisa. Então, assim, a abordagem também você pode entender como estrutura investigativa, né? Isso isso é um pilar do documentário, né? Falar em investigação, documentário é uma investigação. O documentário, ele sempre parte de algo que você vai descobrir, né? Como eu falei no começo, né? É um olhar sobre uma realidade, mas também é um olhar que você vai descobrir. Diferente também total da ficção, porque na ficção você já tem, você não vai descobrir durante
teu processo, né, tua filmagem, o fazer. O fazer não é uma descoberta dentro da ficção. Na ficção, a descoberta ela é talvez durante a pesquisa, durante o roteiro, mas o fazer ele precisa ser preciso, ele precisa ser exato, ele precisa ser aquilo que está no roteiro. No documentário não, no documentário a gente descobre as coisas no meio do processo, né? Então assim, voltando a falar da diferença entre a ficção e o documentário, na ficção você já tem que dizer exatamente o que vai acontecer. No documentário você vai dizer o que você quer descobrir, né? O que que eu pretendo descobrir com isso? Então, se você não vai dar resposta às falas precisas, às falas exatas, ó, fulano vai falar sobre isso, 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 aquilo. Não, você pode colocar o que você pretende abordar de fulano, o que que eu vou perguntar para ele, o que que eu vou entrevistar, o que que eu vou querer descobrir dele, o que que eu vou querer descobrir. Então, eu quero, é, no roteiro do documentário, eu quero entender tal coisa, eu pretendo descobrir tal coisa, eu pretendo, nesse documentário do hip hop dos anos 90, eu pretendo descobrir qual foi a importância desse movimento no cenário político brasileiro. Eu pretendo descobrir isso, isso é o que eu vou tentar descobrir nesse documentário. Claro, assim, o autor, ele sempre tem uma ideia já, né? Quando ele pretende descobrir, ele já pensa no produto final, ele já pensa no resultado final, mas não deixa de ser um processo de pesquisa, um processo de investigação, né? Porque às vezes ele é levado para um outro lado também, às vezes ele acha que ele vai ter uma resposta X, mas ele não tem essa resposta, às vezes no processo ele tem uma outra resposta totalmente diferente, isso acontece, né? Às vezes o próprio documentário se modifica até o corte final por conta por conta disso, né? Por conta dessa imprevisibilidade, né? De você achar que uma entrevista vai revelar uma coisa, quando ela revela outra. Às vezes você acaba tendo que mudar um pouquinho o teu filme, né? A proposta do teu filme, por conta dessas descobertas que às vezes fugiram um pouco daquilo que você imaginava. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque o importante é o que eu quero pesquisar, o que eu quero descobrir, não o que eu vou ter, tá? Então, isso é um pilar fundamental dentro do documentário, dentro do roteiro do documentário, né? Entender que o documentário ele não é algo certo, não é algo que tem que ter as falas certas, as imagens certas, mas é algo que você pretende chegar, é algo que você quer descobrir, é algo que você quer revelar, tá? Bom, a gente está partindo né, dessa estrutura que vai desde a ideia até a finalização, pensando na criação de um projeto documental, né? Então, a gente está pensando como funciona todo um projeto, né? Eu falei da ideia, falei da escrita, e, e um outro ponto também, que muita gente ainda é uma incógnita para muitas pessoas, né? Sobre quem paga um filme, né? Quanto custa um filme? Como se financia, né? Então, hoje a gente tem circula por aí, né, muitas falácias, muitos equívocos, né, sobre os mecanismos de financiamento de um filme, né? Coloca-se tudo na Lei Rouanet, né? Parece que a Lei Rouanet, ela virou, né, um mecanismo ali que qualquer filme, qualquer coisa, qualquer projeto cultural é financiado pela Lei Rouanet, sendo que a Lei Rouanet é uma das leis de incentivo entre milhares e milhares que existem no Brasil, né? E também muita gente nem sabe como funciona a lei, de fato, né? Acha que é tipo, ó, governo, tem um projeto aqui, me dá esse dinheiro. O governo vai lá e dá esse dinheiro, não tem nada a ver, né? É, as pessoas não têm ideia de quanto é difícil você conseguir levantar uma verba para um filme, quanto é inacessível ainda essas leis de incentivo, né? Ainda a gente tem diversos mecanismos assim, mas ainda pelo menos para mim é muito pouco, né? Ainda
existe uma demanda de produção audiovisual muito grande aqui no país, e às vezes incentivos, para mim, elas não dão conta em nada, se a gente tem ainda é migalha, perto do que a gente deveria ter de mecanismos de financiamento, né, porque, só fazendo parênteses aqui, porque o audiovisual, ele não só o audiovisual, né, mas a cultura como um todo, ela movimenta uma economia, né, ela gera mão de obra, ela gera renda, o dinheiro volta para o Estado. Então, é investimento. Cultura não é gasto, é investimento. Não se está tirando dinheiro da saúde, não se está tirando dinheiro da educação, não se está tirando dinheiro de outros lugares para se colocar na cultura, não. Está investindo numa área potente, numa área que o Brasil tem muito potencial, mas que ainda é pouco explorado e que gera resultado, né? Que não só gera cultura, ela é importante para o nosso conhecimento, cultura e educação, para mim, estão sempre juntos, né? Ela é tão importante quanto a educação, né? Porque ela dá conhecimento, ela dá pensamento crítico, ela dá visão de mundo para nós, e não só por isso, mas também porque é uma indústria que gera mão de obra, gera receita e movimenta toda uma cadeia, né? Então, para você fazer um projeto cultural, você tem que contratar técnicos, você tem que contratar uma equipe roteirista, produtor, é, no caso de filmes, tem que contratar equipe de fotografia, diretor de fotografia, assistente de câmera, é muita gente, então movimenta muito, né, então fora isso, né, quando você vai, de repente, filmar numa cidade, você movimenta a economia daquela cidade, você gera renda para aquele lugar, porque às vezes você vai gravar um filme no interior no interior de um estado, sei lá, no interior de Goiás, de Tocantins, qualquer estado brasileiro, você vai lá gravar um filme numa cidade específica, às vezes uma cidade pequena, então você leva toda uma equipe para lá, você movimenta a cidade, você movimenta a indústria, você movimenta, às vezes, o turismo daquele local. Tem um caso da Hollywood nordestina, que é em Cariri, na Paraíba, que a cidade ela se tornou um polo turístico por causa de uma produção audiovisual. Foi a série da... Caramba, como me fugiu o nome? Meu Deus. Uma série da Globo que foi gravada lá, O Alto da Compadecida. Então ela foi gravada lá. E, e a partir daquilo a cidade começou a se movimentar para o turismo, enfim. Então isso foi fantástico, né? Então o audiovisual também ele pode potencializar outras áreas, ele pode potencializar o audiovisual não, a cultura como um todo, ela pode potencializar outras indústrias, né? Tá? Então, falando em mecanismo de financiamento, né, os principais mecanismos são os mecanismos públicos, né, de financiamento, que são os editais, e aí você tem edital a nível federal, municipal, estadual, então você tem diversos tipos de editais. Eu vou falar um pouquinho mais dos principais mecanismos, vou só dar uma lida aqui no que está no slide, depois eu falo dos principais hoje que financiam o audiovisual. Então, você tem as leis de incentivos de renúncia fiscal, como a própria Lei Rouanet, né, que eu falei, que é uma das, e às vezes por exemplo, para ficção, ela nem patrocina ficção, ela só patrocina, acho que no máximo, curta-metragem. Documentário, acho que ainda ela faz documentário longa, mas não é todo projeto que a Lei Rouanet, ela pode patrocinar. Aí você tem a Lei do Audiovisual, que aí sim, a Lei do Audiovisual, ela é o mesmo tipo, né, funciona da mesma forma que a Lei Rouanet, mas é só para projetos audiovisuais, que geralmente os projetos audiovisuais, eles estão na lei do audiovisual, eles não estão na Rouanet, eles estão na lei do audiovisual, que também se chama o artigo 1º A. E ela é que financia, ela é a maior financiadora via renúncia fiscal, né? Então, você tem um projeto aprovado lá, e aí você pode ir nas empresas captar esse dinheiro, né? Você tem aprovação para você ir nas empresas captar, e a empresa, em vez dela pagar imposto de renda para o governo, ela destina, né, em vez de pagar, né? O que ela vai pagar para o governo, uma parte ela pode destinar para o seu projeto, né? Então, essa é uma das principais leis que financia hoje o audiovisual. E aí você tem mecanismos internacionais também, como coproduções internacionais, às vezes você tem dinheiro que vem de fora,
Uh, existe a parte também de comissionamento, né, e licenciamento, que é o dinheiro que às vezes vem direto dos canais, dos players, né, das plataformas de streaming ou dos próprios canais de televisão. Crowdfunding também, que é financiamento coletivo. Você, de repente, lança um projeto e coloca numa plataforma de financiamento, as pessoas vão lá, ajudam, às vezes tem uma contrapartida. Então, já vi até filme que foi financiado com rifa, né? Teve um conhecido, João Paulo Miranda, que ele chegou a ganhar um prêmio em Cannes com um filme que foi financiado por rifa. E aí, como eu falei, parcerias, coproduções, às vezes coproduções internacionais, ou até coproduções com players, com canais também, que são mecanismos de financiamento. Aí você tem um apoio direto também das empresas, que às vezes não vem via lei de incentivo, né? Pode ser verba da própria empresa, né? Verba de marketing, que a gente chama de dinheiro bom, né? É o dinheiro que vem, às vezes, direto da empresa, sem ser via lei de incentivo. Então, você tem diversos mecanismos aí de financiamento, né? Hoje, um dos mecanismos que mais está financiando os filmes, seja documentários, e principalmente ficção, que financiou agora o Agente Secreto, é o Fundo Setorial. Então, o Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, ele já é diferente de outros mecanismos, ele já vem através do Condecine, que é um imposto que é pago por canais, que é pago até pelas próprias produções nacionais. Então, assim, é um imposto sobre produções, no geral, né? E isso sustenta o próprio fundo setorial, que aí o fundo setorial, ele financia, às vezes ele pode financiar através de edital, ou ele pode financiar através de você entrar direto pelo fundo setorial, é um outro universo, enfim, se eu ficar falando aqui só sobre lei de incentivo, a gente vai se estender muito, mas, a grosso modo, então, é um mecanismo de financiamento que depois, quando você finaliza o filme, quando você vai distribuir seu filme, você tem uma parte volta para o fundo setorial, né? Então, vamos supor, o fundo setorial financiou o filme, financiou, sei lá, 5 milhões em determinado filme, e aí depois ele vai para o cinema, bilheteria, depois ele vai ser vendido para alguma plataforma. Então, assim, esse valor, ele volta uma parte para o fundo setorial, né? Esse valor com bilheteria, esse valor com licenciamento, com venda para um determinado player, ele volta uma parte para o fundo setorial. Não é um empréstimo, né? Tipo assim, ó, dou 5 milhões e volta 5 milhões. Não, é uma parte que vai, durante um bom tempo, que vai voltando para o fundo setorial, para que ele consiga também se retroalimentar, né? Então, hoje é um dos mecanismos de financiamento mais fortes dentro do audiovisual, dentro de grandes produções, né? A gente está falando mais de grandes produções. O fundo setorial ainda não é um mecanismo para pequenas produções. Ele já chegou a lançar alguns mecanismos que era de desenvolvimento, né? Desenvolvimento é só para você desenvolver o projeto. Então, isso ajudava produções menores ou produtoras menores, mas, no geral, o fundo setorial, ele está mais atrelado a grandes produções, né, médias e grandes produções, digamos assim. Então esse é um mecanismo que mais presente dentro das médias e grandes produções no audiovisual brasileiro. Tem os editais também, hoje a gente tem os editais municipais também que fazem, aí que conseguem financiar produções menores, produtoras menores, produtores menores, e, e a gente teve, por exemplo, agora, recentemente, a gente teve a Lei Paulo Gustavo, né, que ela foi em âmbito estadual e municipal, que financiou muitas produções audiovisuais pequenas, financiou clipe, financiou cortometragem, financiou uma série de produções menores ali, né, nível municipal mesmo, né, então, aí você tem a PNAB também, que é a Lei Aldir Blanc também, que tem caráter estadual e municipal também, que financia produções culturais. Aí a Lei Paulo Gustavo é mais para o audiovisual, a PNAB ela tem outros projetos, já é para a cultura de uma forma geral, mas ainda assim também pega o audiovisual. Então esses editais eles já conseguem financiar outras produções menores, eu já rodei vários filmes agora pela PNAB, também pela Lei Paulo Gustavo, então isso
também movimenta, né? Movimenta bastante a indústria, movimenta bastante produções que não são, que estão fora desse mainstream, né? E isso para mim é muito importante, né? Eu acho que ainda é pouco, eu falei, ainda para mim é um pouco, eu acho que isso tem que se ampliar, é, tem que ser ampliado, mas é muito pouco. Então, e aí eu falei também da Lei Rouanet, né? Lei do audiovisual, que é por renúncia fiscal, que também são mecanismos bastante presentes também em produções pequenas, produções grandes, produções médias, enfim. E aí você tem também outros mecanismos, né, como eu falei, crowdfunding, que é o financiamento coletivo, mas eu quero falar às vezes é, de venda para canais de TV, que é uma área também assim que muita gente pergunta, muita gente não sabe como é que funciona. Por exemplo, eu tenho um projeto de uma série documental. E aí essa série ela tem o perfil do ela tem o perfil da National Geographic, por exemplo. É, ou sei lá, vou pegar um outro canal que a National agora, eu não sei como é que tá com a Disney, né? Ela não tá mais dentro da TV paga. É, esse projeto ele tem o perfil do canal GNT. Vamos supor, essa série que eu fiz, ela tem o perfil do GNT, que é um canal da Globosat. E como é que funciona? Assim, eu chego no canal, ó, você compra meu projeto, enfim, para a gente produzir, como é que funciona? O canal pode chegar e entrar via lei de incentivo, às vezes via fundo setorial, né? O canal, então, ele entra junto com o fundo setorial para pedir aprovação desse projeto, para pedir a verba para esse projeto. Existem outros mecanismos também, que é o terceiro A, que é um mecanismo que a empresa, que o próprio canal, que o canal vai pagar de imposto, ele pode reverter para o seu projeto, também um outro mecanismo de financiamento. Mas o mais comum os canais financiarem uma produção independente é o fundo setorial, né? Então, o canal, ele entra com pedido para o fundo setorial, né, para ter essa verba, e a produção é sua. A produção é sua, o canal, ele depois ele entra como exibidor. Ele entra como exibidor, ele vai pagar o licenciamento, né, pagar a compra do seu conteúdo pronto, né, digamos assim, no licenciamento, então ele paga para você, para ter o seu conteúdo na janela deles, né, durante um tempo, e aí, né, via fundo setorial, esse dinheiro volta uma parte para o fundo setorial. Então isso seria uma forma de você fomentar uma produção independente, o canal fomentar uma produção independente. Uma outra forma é uma coprodução. O canal, você manda esse mesmo projeto, o canal fala assim, beleza, a gente vai, nós mesmos, nós, canal, vamos financiar o teu projeto, aí não é via lei de incentivo, dinheiro direto do canal, só que ele entra como coprodutor. E como funciona uma coprodução? Uma coprodução, o canal, ele vai produzir junto com você, então ele pode interferir na linha editorial do seu projeto a qualquer momento. Então, uma coprodução é o canal e vocês produzindo juntos, né? Vocês estão ali, então ele está discutindo o conteúdo, ainda é uma produção independente, né? Porque veio através de uma produtora independente, enfim. Mas o canal ele tem interferência direta no seu conteúdo. Claro que alguns canais interferem mais, outros interferem menos, né? Tem canal que dá mais liberdade criativa, outros nem tanto. Como eu falei, o Discovery, por exemplo, já eles querem todas as falas, o roteiro já certinho ali do que vai acontecer, tudo. E, e aí o canal produz junto com você. Geralmente, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ter um dinheiro mais rápido, né? Você não vai ir mais certo, né? Então, você não vai depender da aprovação do fundo setorial, você não vai depender da aprovação de um outro mecanismo de financiamento. Você vai ter esse dinheiro direto com você. Geralmente, às vezes, é uma verba menor,
né? Mas você consegue viabilizar um projeto muito mais rápido através de uma coprodução no canal. A desvantagem é a parte criativa, né? Que vai estar na mão da aprovação do canal. Não que via fundo setorial o canal não possa interferir um pouco. Ele interfere menos, né? Porque o conteúdo não passa a não ser dele, né? É da produtora. Então, a produtora tem todos os direitos. Uma coprodução, não. Quem tem os direitos são os canais. É o canal. Então, o canal ele pode interferir do jeito que ele quiser, né? Numa coprodução. Então, já via fundo setorial, via lei de incentivo, você exibe ali no canal, em primeira janela, depois tem um tempo, certo? Depois você pode exibir em outro, o conteúdo é seu, os direitos, eles são todos seus. Então, essas são as duas maiores formas de financiamento de um projeto via canal, né, via players. O streaming não funciona muito desse jeito, o streaming é mais produção deles mesmo, né, tipo, Netflix é uma outra história, Netflix ela mesma produz, as outras plataformas de streaming já são diferentes, elas já compram mais conteúdo que já está pronto, enfim. Não tem muito esse mecanismo de coprodução, enfim, posso estar falando besteira, mas é uma história um pouco diferente, né? Então é mais via canal de TV mesmo, canal de TV fechada, que eu tô falando. E também existe a forma de você financiar um projeto, de N formas, eu financiei tirei do bolso, crowdfunding, ou via lei de incentivo de renúncia fiscal, via edital, eu tenho um projeto pronto que eu mesmo fiz, que eu finalizei, já está finalizado, sem interferência de nenhum canal, eu chego no canal e falo assim, ó, tá pronto, compro. Aí o canal compra aquele conteúdo. Ele paga só o licenciamento, paga só a taxa para exibir, né? Mas quem financiou foi você de uma forma totalmente autônoma, né? Sem depender do canal. Então essas são as formas hoje mais comum de financiamento de projetos via canais de TV. Agora o cinema já é diferente, né? Quando você vai direto para o cinema, já é uma outra história. Aí eu vou falar também um pouco mais de distribuição no final, né? Depois que a gente fala de finalização. Então, então é isso, né? Então, essas são as principais leis de incentivo. Hoje, a maioria dos documentários, eles são financiados dessa forma, muitas vezes até nem aparece isso, né? Às vezes, muitas produções, elas são financiadas, às vezes, com dinheiro do bolso mesmo, né? As produtoras tiram dinheiro, investem, né? Porque querem fazer o filme aparecer, querem ganhar prêmios com o filme, querem fazer o filme circular em festivais, em bilheteria, em um monte de lugar, às vezes por investimento, né, por um reconhecimento, por saber que aquilo pode ser importante no futuro, né? Então assim, é muito diversificado a forma de financiamento de um documentário, né? É muito diversificado, então, às vezes é via edital, por exemplo, o Barragem Entre Nós, esse que eu falei que rodou festivais internacionais, ganhou um prêmio agora, ele foi através de um edital do PROAC, né? O PROAC é um mecanismo de financiamento estadual, edital, então a gente foi lá, escreveu o projeto no edital, foi aprovado, fizemos o projeto, entregamos, prestamos conta, e é isso. Então, esse é um dos mecanismos, né? São diversos. Aqui eu poderia ficar horas e horas e horas falando sobre todos os mecanismos de financiamento. Então, são vários, mas eu tentei citar aqui os principais, os mais comuns, entre tanto produções pequenas quanto produções maiores. Vamos lá. Sobre a captação agora. Vamos supor que a gente escreveu nosso projeto, a gente um, conseguiu um mecanismo para financiar nosso projeto, via edital, via alguma coisa aí. A gente tem a nossa verba para financiar o projeto. A gente conseguiu captar o dinheiro para fazer. E a gente vai para a captação agora, né? Antes da captação, seria importante falar que existe a pré-produção, né? Então, tão importante quanto a captação é o processo de pré-produção que antecede
A captação, processo de pré-produção, ele vai definir quem vão ser os entrevistados, onde a gente vai gravar, como é que, quais lugares que a gente vai visitar, quais lugares que a gente vai filmar, ah, onde vamos conseguir, sei lá, o nosso documentário precisa de fotos, onde a gente vai conseguir essas fotos, onde a gente vai conseguir esses vídeos antigos, onde a gente vai conseguir fazer tal cena, como a gente vai fazer tal cena. Então, assim, ele define toda essa logística de produção, a pré-produção. Existem documentários que eles são mais... tem uma complexidade maior de produção, então precisa de mais câmeras, precisa de mais equipe, precisa de mais gente. Outros documentários, eles têm uma complexidade menor, às vezes tem documentário que às vezes é só o diretor com uma câmera e vai entrevistando as pessoas, né? Mas isso varia de acordo com a proposta, varia de acordo com o orçamento, varia de acordo com N coisas. Mas independente de qualquer coisa, uma estrutura de produção de documentário também ela é muito, muito menos complexa que uma estrutura de produção de ficção, né? Ficção é muita gente no set, é muita estrutura, são muitos profissionais. Documentário, às vezes, assim, como eu falei, varia bastante, né? Mas muitas vezes é o diretor, um diretor de fotografia, que às vezes é ele mesmo que opera a câmera, né? Às vezes tem um assistente, às vezes não, às vezes tem alguém ali para fazer uma segunda câmera, um operador de som e um produtor. Às vezes é isso, né? 4, 5 pessoas dentro do set, né? Às vezes tem um assistente de produção também, maquiador. Então é isso, né? 4, 5, 6 pessoas. Então esse é o padrão. Já fiz com menos, já fiz com mais. É... E como eu falei, isso depende da proposta, depende do orçamento, depende da logística. Às vezes você vai para uma comunidade distante, né? Não tem como você ir com muita gente, né? Às vezes só vai o diretor e um câmera. Então varia muito de acordo com essas situações, né? Mas independente de qualquer coisa, a pré-produção é isso, ela vai definir, né, toda essa logística de produção, como é que vai ser, quando vocês vão, para onde vão ficar hospedados, onde vão se alimentar, quanto de verba vai ser destinado para isso, quanto de verba vai ser destinado para aquilo. Então, é tudo que antecede o processo, que é o que eu vou falar agora, que é o processo de captação, né? E quais são as bases, né, da captação de um documentário, né? Quais são as bases ali da criação da cena documental, né? A primeira e a mais comum são as entrevistas, né? Então, a maioria dos documentários tem pessoas sendo entrevistadas em diferentes linguagens, diferentes formas, mas sempre não, né? Mas a maioria das vezes no documentário tem pessoas sendo entrevistadas, né? Então, a entrevista, ela garante a oportunidade para uma pessoa, alguém falar sobre um determinado assunto, né? Então, a entrevista é a voz das pessoas que você tá documentando, né? Sobre um objeto, né? Por exemplo, vamos voltar àquele exemplo agora do hip hop, né? Então, meu objeto é o hip hop, então tem pessoas envolvidas ali, né? Naquele movimento. Então, para eu dar voz para essas pessoas, a melhor forma são as entrevistas. Né? A entrevista é a forma autêntica das pessoas falarem o que elas pensam, o que elas acham, a visão delas, o que elas viveram. Então, a entrevista, ela geralmente é a base de um projeto documental, né? Geralmente, ela é a base. Então, além das entrevistas, você tem também diálogos espontâneos, né? Que podem acontecer, isso geralmente são documentários de esporte, documentário que tem deslocamento, né? Um documentário que acompanha a trajetória de uma banda lá, então aí você tem os integrantes da banda conversando entre eles, você tem nesses documentários de esporte, de expedição, você tem ali um guia falando com um cara que está praticando uma aventura, está praticando alguma coisa, então são esses diálogos mais espontâneos, eles diferem da entrevista, que a entrevista é uma coisa mais armada, né? Então a entrevista é uma coisa que uma pessoa senta de frente para outra, né? O entrevistador pode ou não aparecer, enfim, a gente vai falar também disso. E aí é uma coisa assim, ó, vamos sentar aqui, vamos fazer uma entrevista, eu vou conversar com você, o diálogo espontâneo ele vai acontecendo, né? Então, ele acontece de uma forma mais, como eu falei, né, mais espontânea mesmo, uma forma mais natural, uma forma que
por mais que seja espontâneo, isso também é planejado, tá? Então, assim, o imprevisto do documentário, de certa forma, ele também é planejado, né? Então, assim, eu sei que eu vou, eu vou colocar pessoas ali dentro de um veículo ali, eu sei que elas vão ficar conversando, né? Vão falar sobre o dia delas, vão falar sobre o que aconteceu, expectativa para o que vai acontecer. Então, eu sei que elas vão conversar. Então, eu ligo a câmera, ligo o som e fico ali, tentando captar aquele diálogo espontâneo, né? Então, eu planejei aquilo, planejei aquela situação, planejei que aquelas pessoas vão estar dentro daquele veículo, conversando, eu ligo a câmera e faço a captação daquilo. A apresentação frente à câmera. É, tem documentários que tem apresentador, né? Geralmente documentários jornalísticos, documentários, enfim, Globo Repórter, por exemplo, é um tipo de um documentário que sempre tem um apresentador, né? Tem o âncora e tem um apresentador, um repórter que fica ali, às vezes fala frente à câmera, é, e, e ele entrevista as pessoas, mas também ele se apresenta, né? Oi, pessoal, hoje a gente vai falar sobre tal coisa, não sei o que, ele fala direto olhando para a câmera. Então tem um condutor, tem uma pessoa que conduz ali, tem uma pessoa que interage, digamos assim, né, com o espectador, né, que fala com o espectador. Ele é um personagem ativo dentro da, dentro do filme, né, dentro da estrutura narrativa. Então, existem documentários que têm, sim, um apresentador. Algumas pessoas, às vezes, até consideram que se tem um apresentador não é documentário. Sim, é documentário. Mas depende de como vai ser conduzido aquilo, né? Então, assim, essa linha tênue entre o que é e o que não é documentário, até vou discutir um pouco sobre isso, ela também se dá muito pela linguagem, né? Ela se dá por alguns elementos que vão definir o que é documentário e o que não é documentário, mesmo sendo algo que queira abordar a realidade. As imagens de cobertura também, elas fazem parte de tudo aquilo que você filma, que às vezes não tem fala, né, mas tem as imagens ali, então é o que você vai filmar, é o que você vai, a sua fotografia, é o que você vai, as ações de um personagem, cenários, paisagens, na documentário de natureza, filmar os animais, os pássaros e o céu, o rio, o barco passando. Então, assim, é tudo aquilo que você vai filmar, tudo aquilo que vai compor a sua fotografia, do aquilo que vai compor as suas imagens dentro do documentário. Essas são as imagens de cobertura. E a captação do som ambiente é o que você vai captar de som, né? O que vai captar de som de. Eu vou filmar a natureza, então vou captar o som dos pássaros, vou captar o som do rio, vou captar o som da natureza, ambiência, as crianças correndo na floresta, e, e tudo aquilo que eu tiver de som, né? Que eu quero produzir de som também, né? O som também pode ser produzido na pós, enfim, alguns sons eles podem. Geralmente é bem melhor você captar ele no ambiente, mas também eles podem ser produzidos na pós-produção, tá? Porque às vezes você está ali filmando, não existe, tem que ter sempre uma coordenação, né, entre o que vai ser filmado e o som que vai ser captado, e nem sempre, às vezes, você consegue ter essa coordenação, às vezes você não tem tempo, às vezes não tem condição de fazer isso, aí você acaba criando esse som na pós. Agora falando um pouquinho de linguagem, uma das formas mais comuns, mais usuais em documentário é o talking head, que, né, são cabeças falantes. Então, é um documentário que é contado pelas pessoas, né, como eu falei, né, as pessoas que viveram um determinado assunto, elas vão contar aquilo. Então, tem documentário que é só baseado em Talking Head. Talvez, talvez a grande maioria, não sei. Então, é um dos termos mais comuns e mais usuais que a gente vai ver dentro do documentário, né, dentro de uma linguagem documental, é um dos termos mais usados é o chamado talking head, né? Então, a pessoa senta ali, geralmente tem um interlocutor que não aparece, né? O interlocutor
ser talking head, ele não pode aparecer. Então, o interlocutor, o entrevistador, né, não aparece, e ele conversa com a pessoa. Ali, às vezes até a pessoa fala de frente para a câmera, mas geralmente ela está olhando para esse entrevistador, né, conforme essa imagem que eu coloquei aqui. Então, ele está falando com o entrevistador, e, né, o olhar geralmente é para ele, e aí isso constrói todo, faz toda a base do discurso narrativo, né, preenche quase todo o documentário. Ou às vezes é uma complementação, enfim. Então, como eu falei, não existe regra, não existe padrão, mas o que a gente vai ver muito é isso, né, esse talking head, essa entrevista, onde o entrevistado está olhando para o entrevistador e está contando, e isso constrói a narrativa, né. O talking head, existe até uma certa polêmica em termos disso. Alguns documentaristas, eles querem fugir do talking head, né, eles falam, não, o talking head é muito usado, já está banalizado, já está chato, algumas pessoas consideram chato essa forma de contar, e eles querem, às vezes, inovar, não, vamos fazer diferente, não vamos usar o talking head, vamos contar de uma outra forma. Eu, eu discordo um pouco disso, porque eu acho assim, não é a linguagem, não é o estilo de linguagem que vai fazer o documentário ficar chato ou não, que vai fazer o documentário ser ultrapassado ou não. Até porque a linguagem audiovisual, ela, em muitas coisas, elas não se modificaram durante o tempo, né? O padrão de um apresentador frente à câmera falando, seja no jornalismo, seja em qualquer outro tipo de programa de televisão, ele existe desde a década de 50 e continua até hoje, né? Então, assim, os elementos da linguagem documental, da linguagem audiovisual, na verdade, eles pouco se modificaram, se a gente for parar para analisar, né? Então, assim, não é que o Talking Head ele esteja ultrapassado, não é que o Talking Head seja chato, depende da forma que você faz. Muitas vezes não existe, não dá para você fugir um pouco, não dá para você fugir do Talking Head, você precisa entrevistar as pessoas, você precisa da voz dela, e a melhor forma é o Talking Head. O Talking Head, ele é muito bom para você extrair entrevistas profundas, para você extrair falas que são consistentes, que são sólidas, porque às vezes, dependendo do ambiente que você cria quase um divã ali, né? Então, a pessoa, ela tem toda uma ambientação para a pessoa se abrir, para a pessoa falar, e claro que isso depende do entrevistador também, da forma que ele vai conduzir, se ele consegue extrair isso das pessoas, mas é um tipo de entrevista e é um tipo de linguagem que consegue extrair muito do entrevistado. Então, isso consegue preencher muito a narrativa. Então, assim, o fugir do Talking Head por fugir, né, a inovação pela inovação, para mim, às vezes, é um tiro que sai pela culatra, né. Eu uso muito Talking Head dentro dos meus projetos. Eu acho que essa linguagem é importante para sustentar um filme, para sustentar uma estrutura narrativa, porque às vezes a gente não se a gente tenta de outras formas, tentar só com diálogos espontâneos, com falas, às vezes a gente não consegue extrair, às vezes fica um documentário pobre, vazio, porque a gente tenta inovar, tenta fazer de um outro jeito e não consegue. Eu recentemente assisti um filme que abordava as comunidades ribeirinhas ali na Terra do Meio, na Amazônia, e acho que o autor, ele tentou se propor a fazer isso, né, a não usar o talking head e tentar só com falas espontâneas, com conversas espontâneas, tentar preencher toda a narrativa com isso. Mas o documentário, para mim, ficou vazio, ele ficou chato. Aí sim ele ficou chato, porque não acontecia nada, né? Muito monótono, as coisas são muito. Acontecem numa velocidade muito lenta, e aí o cara tá lá, cortando lá a mandioca. Aí ele fala um negócio, a mandioca é o símbolo da resistência na Amazônia. Aí depois vai lá fazer a farinha. Isso aqui é a cultura ribeirinha, é isso, sabe? Então, assim, as coisas demoram para acontecer. Claro que aí tem autores que falam, não, mas isso é o cinema arte, assim, que não sei o quê, que você tem que entender as entrelinhas. Não acho que é um filme chato, entendeu? É um filme que tentou se propor a fazer algo diferente e não conseguiu. Ficou chato, ficou um filme vazio,
né? Eu poderia extrair muito mais fazendo uma entrevista com essa pessoa, né? O cara que está ali cortando a mandioca, tal, o Ribeirinha, a gente faz uma entrevista, filma ele, consegue filmar ele com as ações, pode usar uma fala ou outra espontânea ali também, né? Quando ele estiver cortando tudo, ali estiver fazendo a ação dele, pode usar também para ilustrar, mas a base, para mim, teria que ser uma entrevista nesse formato Talking Head. Eu acho que eu teria muito mais informação, acho que eu teria muito mais teria algo muito mais preenchido, né? Teria muito mais consistente do que simplesmente só fazer essa câmera aí que observa ele o tempo todo, que deixa ele livre para falar o que ele quiser e às vezes acaba não falando nada, acaba não acontecendo nada. Então, eu, eu acho que o Talking Head sim um- uma das coisas mais importantes, uma das linguagens mais importantes dentro do documentário. Tem que saber usar, como eu falei, né? Tem que saber usar também. Muitas vezes você pode não usar o Talking Head, às vezes você pode, de fato, ter um outro tipo de linguagem, né? Às vezes preencher o documentário com com outras possibilidades, né? Às vezes você pode, sim, também fugir do Talking Head, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Eu acho que não é fugir por fugir, nem usar porque eu não sei fazer de outra forma. Acho que você tem que saber fazer de outras formas, você tem que saber inovar, diversificar a sua linguagem, mas tem que saber o que é mais adequado para determinada situação, né? Então, eu penso isso. Acho que todos os meus documentários que eu fiz teve Talking Head, mas teve alguns também que tiveram uma linguagem mais diversificada, né? Tiveram diálogos espontâneos, tiveram um apresentador, tiveram uma um off, né? Uma narração, ou voice-over, né? Que a gente chama de voice-over, né? Quando você tem uma voz, seja de um personagem ali, ou seja de um locutor, de um narrador. Então, você tem ali uma linguagem diversa, né? E eu gosto disso, né? Isso funciona muito. Eu tenho documentários de viagem, dessas coisas, e isso funciona super bem, né? Ter essa linguagem bem diversa, né? Dá um dinamismo, dá um certo. Faz com que as coisas fiquem mais rápidas, mais dinâmicas mesmo, né? Vários acontecimentos, enfim. Então, acho que para esse tipo de documentário de viagem, de expedição, funciona super bem, né? Não ter uma coisa muito morosa, muito parada ali, né? Ter uma coisa que está sempre acontecendo ali, acontece uma coisa, depois acontece outra, e aí essa linguagem diversa, ela corrobora bastante para isso. Outro termo também que a gente vai, que é bastante usual dentro de documentário, é o termo chamado guiado pelo personagem. Guiado pelo personagem, ele muitas vezes tem um personagem principal dentro do filme, às vezes ele é o próprio objeto do filme, esse personagem, e ele que vai conduzir a narrativa, né? Às vezes ele pode ser um apresentador que fala diretamente para a câmera, né? Isso é bastante comum. Ou às vezes não, às vezes é alguém que está conduzindo, mas ele não tem essa ação de falar direto para a câmera, né? É uma câmera que o observa, né? Vamos pegar, por exemplo, documentários, como eu falei, sobre de expedições, né? De um cara que vai desbravar o pico do Everest, por exemplo, muito comum no canal Off, esses canais de viagem, de esportes e tal. Você tem um personagem, que é o personagem principal, que vai fazer toda a expedição, tudo, e você está acompanhando ele. Então, ele guia todas as ações, ele que conversa com as pessoas, ele às vezes pode até entrevistar as pessoas, mas às vezes ele pode não nem falar para a câmera, né? Ele pode ser só alguém que você está observando, é só como se estivesse é, acompanhando ele o tempo todo, né? Uma câmera que está acompanhando ele o tempo todo, ou ele pode falar para a câmera também, né? Falar assim, ó, falar direto com o espectador, né? A gente vai agora desbravar tal coisa, a gente vai fazer essa trilha aqui, não sei o quê, vamos subir ali, e aí ele pode falar com o espectador ou não, entendeu? Isso depende da proposta, depende da linguagem, depende do público, né? Se o público aceita mais esse, esse tipo de linguagem ou não, como eu falei, por exemplo, um canal como o Off,
que é um canal de viagem. O público, você vê que não tem muito essa coisa do cara falando direto para a câmera. Às vezes ele pode estar falando até para o interlocutor ali, tá falando, né, para uma outra pessoa que ninguém sabe quem é, mas que não está olhando diretamente para a câmera. Então, assim, é um tipo de linguagem que o público desse canal, ele aceita melhor, ele não aceita muito aquele apresentador tradicional que fala, oi, galera, não sei o quê, hoje a gente vai dar um rolê de skate aqui, não sei o quê. Ele não aceita, simplesmente ele é um público que já acompanha o personagem, já pegando o skate, saindo da casa dele e tal, não sei o quê, conversa com um amigo, conversa com não sei quem, e vai, sabe? Como se a câmera não existisse, como se ele não interagisse, a câmera só está observando ali, como se, né, ele não soubesse que tem uma câmera ali falando com uma câmera ou filmando, né? Então, é uma câmera que só o observa. E, e ainda assim, é um tipo de documentário que a gente fala que é guiado pelo personagem, né? Então tem um personagem central, é um personagem que conduz as ações, conduz tudo e muitas vezes é baseado no olhar dele, né? No olhar dele é uma câmera que o observa e também é o olhar dele sobre uma determinada situação, sobre uma determinada realidade. Eu editei um projeto, que eu falei no começo, chamado Expedição Raiz, que é uma série documental, que eram dois rapazes que viajavam pelo Brasil com uma Caravan 76, e eles rodaram o Brasil buscando cultura de raiz e natureza, cultura e natureza de raiz, né, tanto que chama Expedição Raiz. Então, eles bravaram o Brasil, rodaram todas as regiões do país, né, em pontos principais, pontos estratégicos, né, então Pantanal, Amazônia, Cerrado, o Sertão, enfim. E, e aí é guiado pelo personagem, né? Claramente isso é guiado pelo personagem, porque são dois, na verdade, são dois personagens, né? Eles se filmaram, a equipe era só eles, né? Os dois se filmaram, eles que fazendo entrevistas. E o legal é que nessa série, a linguagem que a gente propôs é o Talking Head, tem as entrevistas, eles não aparecem nas entrevistas, né? Então, mas você sabe que são eles que estão entrevistando, mas o entrevistador não aparece. Você tem uma locução, né, de um dos personagens, que é o Otávio, ele narra como é que foi a expedição, os acontecimentos, e intermedia entre um bloco de assunto e outro. Então, você tem essa intermediação com uma locução, né, com uma que chama de voice-over, né, que é um pouco mais pessoal, né, não é muito aquela voice-over muito descritiva, né, uma coisa mais pessoal, né, mais em primeira pessoa mesmo. Então, você tem a locução e você tem algumas falas espontâneas dele, entre eles, entre alguma pessoa ali que eles conhecem na viagem e tal. E eles nunca falaram olhando para a câmera, né? Eles sempre eles não se comportaram como apresentador, porque não é o perfil deles ser esse apresentador tradicional, e também porque não combina com o projeto ter isso, né? Imagina, o cara senta lá, oi pessoal, a gente vai conhecer tal coisa. Não, simplesmente as coisas estão acontecendo, né? Igual um filme de ficção. Geralmente o filme não tem uma pessoa ali na frente da câmera falando o que vai acontecer. Simplesmente as coisas acontecem, tem uma câmera ali que está acompanhando. Então, o guiado pelo personagem, muitas vezes, ele também tem isso, né? Tem esse apresentador, esse personagem, né? Esse protagonista, que não fala para a câmera, que simplesmente ele está sendo só observado, ele está sendo só visto pela câmera, mas sem interagir diretamente com ela, tá? Então, e tem, como eu falei também, aqueles que interagem, né? Então, você tem muitos documentários jornalísticos, Globo Repórter, por exemplo, né? Globo Repórter tem sempre tem um repórter que fala com a câmera, que entrevista, que aparece, que tá sempre o tempo todo interagindo, né? Com as pessoas, com a câmera, com tudo, né? Então, você tem essas duas formas e cabe, de acordo com o teu público, com onde você vai ser exibido, de acordo com a tua linguagem, com a tua proposta. Então, assim, cabe de acordo com o que você propõe a fazer, né? No documentário não existe certo, não existe melhor forma, não existe nada disso. Existe aquilo que se adequa melhor para aquilo que você quer, entendeu? A melhor forma, na verdade, é
para aquilo que você está pretendendo, para o objetivo que você quer chegar, tá certo? Bom, eu citei duas linguagens, digamos assim, dentro do documental que são bastante usadas, mas assim, como eu falei, o documentário é muito diverso, então existem várias linguagens, existem várias formas de fazer, existem documentários que às vezes não tem entrevista, não tem, só tem uma pessoa narrando e de repente, é um documentário histórico, né, que só é feito em cima de fotos e vídeos antigos e tem uma pessoa narrando, então você tem N formas, você tem linguagens, cada hora você vê uma linguagem diferente aparecendo, você vê, às vezes, muitas vezes, misturas de diversas linguagens. Então, assim, não existe um padrão, né? Não existe uma forma única de fazer documentário. Existem coisas que são mais, talvez, mais vistas, né? Mais comuns aparecer, como eu falei, por causa do Talking Head, né? Geralmente é mais comum a gente ver o Talking Head nos documentários, enfim, talvez a maioria dos documentários que eu assisti foi nesse formato Talking Head, onde ele se sustentou quase toda a narrativa, né? Às vezes intermediado por uma locução, às vezes intermediado por um diálogo, ou às vezes não, às vezes é só talking head mesmo. Então, mas é o que mais sustenta, né? O mais comum a gente vê. Mas como eu falei, existem várias formas, existem. Eu falei de inovação, dá para inovar para fazer documentário? Claro que dá para inovar, né? Eu só acho que a inovação pela inovação, ela não tem que acontecer, né? Eu acho que você tem que inovar quando precisa inovar, quando o documentário pede uma inovação, quando você sabe o que você está fazendo, quando você tem um propósito naquela inovação, né? Ah, eu vou inovar porque esse documentário, ele pede um tipo de linguagem diferente, ele pede um tipo de formato que até hoje eu não vi em nenhum outro projeto, e eu vou tentar experimentar aquilo e fazer, porque para mim faz sentido. Agora, quando você quer, não, eu quero inovar porque eu quero fugir, eu quero ser diferente, eu quero, não, Talking Head não, Talking Head todo mundo faz, eu quero fazer diferente. Então aí talvez, não sei, pelo menos na minha visão, não é assim, acho que isso não é uma estratégia muito legal, assim, né, porque às vezes você vai querer só fugir e às vezes acaba fazendo uma coisa é, que não tem sentido, ou que é chato, ou que quer ser diferente, mas acaba. E às vezes o público não aceita, né? O público, às vezes, ele está acostumado com aquela linguagem e para ele está tudo certo, entendeu? Às vezes essa coisa da inovação, de querer ser diferente, é muito mais de quem está fazendo do que do público. Às vezes o público, ele está acostumado com aquele formato, ele vai continuar se adequando com aquele formato, ele vai continuar aceitando bem aquele formato, porque é o que ele vê. Pô, a gente não assiste programas de TV que tem formatos ali que duram desde que a TV existe, né? Pô, o programa de debate é sempre aquele mesmo formato, lá uma mesa com várias pessoas discutindo, às vezes uma coisa ou outra, tal, mas existem coisas que elas permanecem, porque o público se acostumou, porque talvez ainda seja a melhor forma da gente transmitir uma informação, seja aquele formato, tá? É, agora a gente vai falar um pouco de pós-produção, que é um processo muito importante dentro do documentário. A pós-produção é onde as coisas acontecem. Como eu falei, na ficção, a gente tem um roteiro, a gente tem as cenas, tudo certinho, a gente vai gravar de acordo com aquelas cenas que estão no roteiro, na ficção. No documentário, não. No documentário, a gente vai fazer entrevistas longas, a gente vai filmar um monte de coisa, a gente vai gerar um material bruto muito grande, para que depois desse material bruto, aí sim a gente consiga transformar no filme. Então, a gente não tem, né, as cenas certinhas, de acordo com o roteiro. A gente vai criar a partir desse material bruto, né? A gente vai construir nosso filme a partir desse material bruto que a gente tem. Então, a gente vai pegar essas entrevistas, a gente vai ter que assistir essas entrevistas, a gente vai ter que selecionar os pontos principais, a gente vai ter que selecionar as imagens de cobertura, quais imagens se encaixam com tal entrevista. Então, a gente vai ter que fazer todo um processo de dentro desse material bruto para que a gente consiga trazer pelo menos o nosso discurso narrativo, né? Que a gente consiga é, ter estrutura narrativa. Então, essa estrutura, ela é feita na montagem, né? Essa estrutura final, onde a gente vai ter todas as falas certas, né? Ela é feita toda na montagem, no processo de edição. E aí existem dois termos também que são muito importantes dentro da pós-produção, que é a edição de texto e a decupagem, né? A edição de texto, geralmente,
é isso, né? Quando você tem entrevistas, diversas entrevistas, você vai pegar essas entrevistas, selecionar os trechos, casar com outra, né? Fulano fala um trecho, aí depois aparece ciclano falando outro, então você vai... É como se fosse... na verdade, é edição de texto, porque você vai... O processo mais correto, né, mais usual, assim, é você transcrever todas as entrevistas e a partir delas transcritas, você pegar o texto e no texto você vai fazer esse quebra-cabeça, né, pegar um trecho de uma entrevista, coloca um trecho de outra e mais um trecho de outra, entendeu? Então você vai através do texto, né, das entrevistas transcritas, fazendo essa edição, né? Então por isso que chama edição de texto, né? Onde você vai casar todas as falas. Às vezes você pode fazer direto no programa de edição, enfim, mas não deixa de ser uma edição de texto, tá? Então é todo esse processo que você vai casar as falas e você vai ter todo um discurso, né? Um discurso narrativo. E aí, um outro termo que também que a gente usa muito é chamado decupagem, né? Decupagem é essa seleção fina que você vai fazer, né? Você pegou seus textos ali transcritos e editados e você vai selecionar os trechos ali, né? Você vai pegar a fala correspondente àquele trecho, juntar com outra fala correspondente com aquele trecho, vai selecionar as imagens que são correspondentes àquilo. Então, todo esse processo de organização, ele se chama decupagem, né? Então, decupagem é você destrinchar alguma coisa ali. Às vezes você usa também decupagem no roteiro, né? Que quando você vai pegar cenas e as cenas você vai pegar o roteiro e transformar numa cenazinha exata, né? Aí você fala decupagem do roteiro. Isso é mais usado em ficção, enfim. Então, a decupagem é toda essa organização, né? Destrinchar todo esse processo, né? Então são as duas coisas importantes, assim, primárias dentro da edição de documentário, é isso, é a edição de texto e a decupagem. Então, ela sempre se constrói a partir disso. Então, você fez a edição de texto, você fez a decupagem, você organizou, você consegue já montar um primeiro corte. Você consegue já montar já ter uma estrutura narrativa, você já consegue ter um começo, meio e fim, consegue ter algo que se desenrola, né, que se desenvolve. Mas geralmente o que acontece na prática, né, depois que a gente faz isso, a gente tem às vezes um primeiro corte gigantesco, né, às vezes a gente tem um primeiro corte que dura 5 horas, 6 horas, porque a gente está selecionando aquilo que é importante, aquilo que a gente acha relevante, então a gente vai selecionando, a gente não tem ideia do tempo que vai dar, né? Aí depois que a gente vai montar o filme, depois que a gente fez essa edição de texto, depois a gente fez essa decupagem, a gente coloca na timeline, né? A gente vê, poxa, o filme tá com 5 horas, ele precisa ter 1 hora e meia no máximo. E aí a gente vai cortando. A gente vai cortando, vai ver, ó, isso aqui repete com isso, esse assunto talvez não seja tão relevante, aqui tá sobrando, então você vai fazendo, você vai se lapidando. É um processo de lapidação, você vai lapidando, 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 você vai vendo às vezes o que tá sobrando, você vai cortando às vezes algumas dentro das falas, você vai deixando as falas um pouco mais dinâmicas, né? Às vezes a pessoa fala meio prolixa, tal, então você vai tentando deixar ela um pouco mais, menos prolixa, né? Tentando deixar tudo um pouco mais fluido, e aí, você vai diminuindo o tempo até você conseguir chegar num tempo que você fala, não, tá ok, isso são idas e vindas. Por isso que a edição ela é muito demorada. A edição de documentário ela é muito demorada, né? Porque tem todo esse processo, né? Primeiro de você assistir todo o material bruto, transcrever, selecionar, fazer essa edição de texto, fazer decupagem, fazer toda essa organização. Quanto mais material bruto, mais demorado é. Então, e aí você vai, né? Aí depois você vai lapidando, 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 não tá legal, volta isso, vai até você chegar no formato e falar, pô, agora tá legal. Agora tá legal. Agora eu finalizei, eu acho que o corte é isso. A estrutura narrativa tá bacana, tá coesa, tá legal, então aí sim eu tenho, digamos assim, um primeiro corte, uma V1, uma versão 1 do filme pronto. Só que ele está sem a finalização, ele está sem o acabamento, ele tem a estrutura narrativa, ele tem todo o discurso ali, tá legal, tá coeso, tá certinho, mas aí eu vou partir para um processo que é um processo de finalização, né? Que é a cor, é o som, é a trilha, é, são os efeitos sonoros, são efeitos gráficos, às vezes.
Então, são uma série de coisas que você vai incrementando no filme para que ele para que ele fique muito mais atraente, para que ele fique artisticamente muito melhor, né, muito mais apresentável. Então, isso se dá através do som, através da cor, através da trilha, através de uma série de coisas. Então, depois disso, você vai partir para esse processo, que é o processo de finalização, que também é demorado, que também é idas e vindas. Imagina você fazer trilha toda a edição sonora de um filme inteiro, de um filme às vezes de quase 2 horas, é demorado, porque às vezes é cena por cena ali, você tem que equalizar os sons dos entrevistados, tem que colocar um efeito e mexer naquilo, às vezes são camadas e camadas e camadas de áudio ali, né, são várias tracks diferentes, né, são várias pistas de áudio ali que você tem que trabalhar, que você tem que equalizar, a cor também é um processo muito demorado, né, quase nunca você vai pegar um filme que você gravou e já está com a cor pronta ali, não, você tem que equalizar, você tem que, hoje, ainda mais hoje, né, a cor também, ela é muito mais trabalhada na pós, né, então às vezes você grava uma imagem bem flat, bem lavadona, para você ter toda essa liberdade de você trabalhar a cor na pós-produção, e às vezes documentário você também, às vezes você mistura câmeras, você mistura fotos com vídeos antigos, então vira uma salada e você tem que equalizar, você não pode ter uma cor muito saturada, depois uma cor mais dessaturada, né? Então você tem que tentar equalizar tudo aquilo. Então é um processo muito demorado, é um processo custoso, é um processo que leva tempo, enfim, que não dá para, às vezes, para você acelerar, né? Então, isso gera tempo, e se você não tiver verba, às vezes você tem uma pessoa só para fazer tudo aquilo, né? Ou uma ou duas, então isso acaba também, né, atrasando muito, às vezes, se você tem uma equipe grande, às vezes pode ser, né, tem mais orçamento, tem mais gente, às vezes pode ser mais rápido, né? Então, mas independente de qualquer coisa, é um processo muito trabalhoso, é um processo muito, que exige uma atenção muito grande a muitos detalhes, né? Esse processo de finalização. E a partir do momento que o seu filme está pronto, finalizei o filme, está aprovado, está tudo bonitinho, a gente vai para outro processo, que é o processo de distribuição, né? E aí, depende do seu produto, depende da sua proposta, depende para onde você quer ir. Então, assim, também, hoje os documentários mais autorais, eles circulam, primeira janela, né, de circulação deles são os festivais. Então, são poucos filmes hoje, principalmente documentário, que vão para as bilheterias, né, de cinema, documentário ainda comercialmente ainda tem uma certa resistência, né, principalmente nacional. Então ele acaba sempre circulando mais em festivais de cinema, né, esse é o caminho mais comum, né, dos projetos documentais, né, depois que ele é finalizado, ele vai circular festivais, alguns são premiados, outros não. E aí depois eles podem ir numa segunda janela ir para a TV, podem ir para uma plataforma de streaming, para uma Amazon, uma Netflix, né? Tem a Loki, que é mais específica de documentários, tem umas que são mais um pouco menos populares, mas também são mais focadas, né, em documentários independentes. Alguns vão para a internet, outros vão, enfim, para N lugares, né? Às vezes, como eu falei, às vezes algum projeto de documentário que você ganha um edital de TV, aí você vai para a TV, ou já aqueles acordos, né, que eu falei com a TV, de coprodução, ou de algum mecanismo de financiamento, né, que aí vai para a TV. Então, assim, depende do seu objetivo, né? Mas o que a gente mais vê hoje mesmo, documentários independentes, documentários autorais, são circuitos de festival, né? Que é o que dá também uma certa certificação para o teu filme, né? Então, se você faz o teu filme, você não exibe para ninguém, é como se você não tivesse feito, né? Então, se você coloca ele no festival, ele circula nos festivais, você tem uma certificação que ele foi exibido, às vezes foi premiado, né? Então, isso te dá uma certa garantia, isso te dá um certo know-how para dizer, ó, meu filme circulou em todos os festivais, então ele tem uma certa credibilidade,
né? Então isso me dá currículo, me dá portfólio, me dá experiência, né? É diferente você pegar um filme, fizer um filme e não e exibir para ninguém, sabe? Exibir só entre amigos, só para prestar contas de algum edital, alguma coisa, é quase como se ele não tivesse valor nenhum, né? E o filme precisa ter esse valor, né? Se você está fazendo, você tem que entender que você não está fazendo para você, você está fazendo para os outros, né? Para um público, para o público assistir, né? Fazer para você, acho que não tem necessidade, né? Você tem que fazer para as pessoas, né? E isso é um dos gargalos hoje dentro do cinema, é a distribuição, né? E a distribuição, ela é um gargalo porque, primeiro, tem poucas distribuidoras atuando, principalmente para filmes mais autorais, né? Para filmes mais independentes. É, a, as janelas exibidoras também, elas não são hoje elas para documentário ainda elas também são escassas, né? Onde você vai exibir depois de um festival, né? TV, quais são os canais? Na internet às vezes também você pode se perder. Então, onde você vai exibir, né? Como as pessoas vão chegar nesse filme? E às vezes você também quer ganhar dinheiro com o filme, né? Você quer distribuir para você ter um retorno comercial em cima dele, né? Então, para onde ele vai? Vai para algum canal? Vai para alguma plataforma de streaming? Vai para alguma plataforma de VOD, tipo, Claro TV, alguma coisa? Então, assim, é um gargalo ainda, porque né, tanto as distribuidoras quanto as janelas de exibição, elas são poucas, né? Então, às vezes tem muito filme para pouco lugar para ser exibido, né? E aí acaba, às vezes o filme vai para o festival e depois ele acaba se perdendo, às vezes joga no YouTube lá, deixa aberto, porque não tem mais possibilidade de fazer nada com aquele filme, né? Ele já perdeu o time, já perdeu as oportunidades. Não que eu seja contra jogar na internet, eu acho que tudo depende, né? Eu tenho projetos, por exemplo, para a internet, mas aí é uma outra questão, é tentar montar um canal ali, angariar um público e fazer aquele específico para a internet. É diferente quando você coloca na internet porque você não tem outra possibilidade, né? Eu acho que são outras coisas, né? Então, então a distribuição onde ela se torna um gargalo, né? Ela se torna um obstáculo às vezes, né? Que faz com que muitos filmes bons acabam morrendo ali, ninguém vê porque ainda o acesso, né, a distribuição e o acesso a esses filmes ainda é um pouco difícil, digamos assim. E isso torna sempre um empecilho, né, para a produção, né? A gente fala muito de que os mecanismos de fomento também são escassos, né? Para a gente produzir é caro, é difícil ter acesso à verba para você produzir, mas tão quanto difícil são os mecanismos de financiamento, são difíceis também os mecanismos de distribuição e exibição, né? E eu sei disso, né? O quanto eu tô com alguns filmes aí pastando para conseguir alguma distribuidora ou alguma oportunidade de distribuição legal, né, para que meu filme seja visto, para que meu filme atinja o público, né, que eu, como eu falei, eu não quero que ele seja visto só por um público específico, às vezes eu não quero também que ele seja visto só em festival, às vezes festival quem frequenta é a galera do cinema, tal, eu quero que ele seja visto para mais pessoas, eu não quero que ele só circule nesse meio, né, eu quero que ele circule entre outros meios, e aí a distribuição ainda é um problema, é um gargalo, são poucos filmes que conseguem rodar grandes circuitos, conseguem ter bilheteria, conseguem ir para a TV, conseguem ter um público legal. São poucos filmes, principalmente documentário. É, então, isso é um dos grandes pontos negativos dentro da produção documental, né? A distribuição. Bom, antes de encerrar, eu só queria retomar um assunto que é que seria mais referente quando a gente está falando do que é documentário e do que não é documentário. Na verdade, assim, não existe uma definição clara, né? Uma definição, isso é, isso não é. Documentário é isso, documentário é aquilo. Existe documentário que mistura ficção, existe documentário que hoje que mistura
inteligência artificial, né? Já tem projetos hoje que misturam inteligência artificial, então não deixa de ser documentário, né? Então não existe uma definição clara. Mas existe um outro termo que vocês vão encontrar bastante também, chama factual, né? E aí tem aquela discussão, o que é factual, o que é documentário? Também é difícil você ter uma certa divisão, mas o factual, ele é quase como se fosse um reality, né? Então é aquilo que você é uma cena que você cria, é um é todo uma organização que você criou ali para que aconteça algo que seja de fato real, que não seja uma interpretação, que não seja ficcional, mas você criou uma situação. Por exemplo, o que é factual? MasterChef. MasterChef, ele é factual, porque ele não criou-se um cenário, criou-se uma competição, e as pessoas que estão ali, elas não estão interpretando ninguém, elas são elas mesmas, elas estão fazendo o prato ali, elas estão numa ação real, assim, claro que existe um pouco de interferência, de diretor, enfim, existe uma série de coisas, mas aquilo ali, as pessoas são elas mesmas e o que elas estão fazendo é algo real, mas existe todo um cenário, toda uma ambientação ali, que foi criada, diferente do documentário. O documentário, em tese, ele não tem muito isso, né? Ele pode, às vezes, se apropriar disso, e a gente vê muito documentário hoje se apropriando, né? Ah, vamos armar uma conversa ali, vamos colocar um monte de gente ali na mesa e deixar eles discutirem ali, porque isso vai sair alguma coisa. Então, eu estou me apropriando de uma estratégia que é muito usada no factual, mas que eu estou usando para o documentário, entendeu? Então, assim, até uma estratégia ficcional também posso dizer. Mas não deixa de ser documentário. Agora, quando todo projeto, todo ele é baseado em cima disso, aí a gente pode entender como factual, né? Aqueles realities que a gente vê na Netflix, Casamento às Cegas, isso é factual, né? Isso é totalmente factual, porque você criou todo aquele cenário, você criou toda aquela ambientação, né? Você não está filmando algo que já existe ali, você está criando algo, você está criando uma situação. Então, aí depois as pessoas vão, né, elas saem daquele primeiro ambiente, elas vão para um segundo, onde elas se encontram, tal, aí tem aqueles diálogos. Aí muita gente pergunta, pô, aquilo é armado ou não é armado? Não, não é armado. Na verdade, você provoca, né, as pessoas. Você fala assim, ó, eu sei que elas vão discutir sobre tal assunto, então eu vou fazer o seguinte, ó, vocês vão discutir sobre tal assunto ali, quando vocês estiverem sentados na mesa, agora vocês começam a conversar sobre tal coisa. E aí o diretor, ele tá ali, filmando, enfim, às vezes ele interfere, às vezes não, entendeu? Então, assim, não é armado, mas tem interferência, né? Tem muita interferência da produção. Então, não é algo 100% espontâneo, como se a câmera estivesse ali observando eles no dia a dia, mas também não é algo roteirizado, né? Que eles decoram alguma coisa, é algo provocado, né? Eu sei que fulano tem rixa com ciclano, então vou colocar os dois de frente ali e mandar eles discutirem, mandar eles lavarem a roupa suja, e aí eu vou só filmar aquilo, interfiro ou não, se for conveniente. Então, isso é o factual. Então, o factual, ele se difere do documentário muito por causa disso. Mas, como eu falei, essas divisões, elas não são claras, elas não são precisas, existe muita discussão na literatura, o que é documental, o que não é, mas o importante é você fazer algo que faça sentido, que esteja de acordo com a sua proposta. O documentário hoje, até eu vi um vídeo de um cara chamado Jorge Brivillati. Ele já fez documentários para Globo, enfim. E ele falou que o documentário, hoje a gente está vivendo a era do documentário, que as pessoas se cansaram um pouquinho da ficção, que está tendo uma certa escassez de ideias, e hoje as pessoas elas estão se interessando por histórias reais, né? Então, a tendência hoje do documentário é isso, né? As pessoas cada vez mais se interessarem por histórias de vida, né? Então, todo mundo tem uma história interessante. Todo mundo tem uma história interessante. Então, é saber como você vai extrair a história das pessoas, né? E as pessoas se interessam pelas histórias das pessoas, né? Então, às vezes, não precisa ser ninguém famoso, não precisa ser ninguém que tenha algo que, nossa, meu Deus do céu, aquela pessoa ali que aconteceu algo extraordinário na vida dela. Não, acho que toda pessoa ela tem algo a acrescentar. Então depende de como você aborda, depende de como você traz isso para a cena, né? De como você
retrata aquilo artisticamente, né? Então, tudo pode ser interessante. Depende do seu olhar, depende de como você monta, depende do seu recorte para aquilo, né? E uma palavra muito importante, né, dentro do documentário é isso, é o recorte, né? Cada documentário é um recorte de alguma coisa, é um recorte de uma realidade, é um recorte de um olhar, é um recorte de uma vivência. Então, assim, é isso, assim, qual que é, né? Qual que é o meu olhar, qual que é o meu fragmento daquele olhar. Então, tudo pode ser interessante, todas as histórias podem ser interessantes, todos os objetos podem ser interessantes, depende do seu olhar, depende do seu olhar profundo daquilo, de você estar atento, de você ver detalhes, de você fazer associações. Isso é o que diferencia, isso é o que faz você fazer bons documentários, essa capacidade, né, desse olhar atento, dessa escuta atenta, e de você conseguir transformar tudo isso em histórias. Esse é o meu contato. Se alguém quiser falar comigo, ou trocar uma ideia, enfim, eu estou super aberto aqui, meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail, tá? Quiser ver um pouco do meu trabalho também, é só digitar RB6 Produções ali no Vimeo ou no Google, vai estar ali meu portfólio, para vocês acompanharem o que eu já fiz. Como eu falei, estou super aberto aí para a gente conversar, para quem tiver ideias, se quiser me consultar, para construir junto também, eu super topo. E é isso. Agradeço muito a quem ficou até aqui assistindo tudo e espero conversar com vocês aí no futuro próximo. Tá bom? Um grande abraço.